Seja muito bem-vinda. Se você está aqui, você provavelmente quer faturar mais, ser mais reconhecida, atrair mais clientes. E agora, nesses próximos minutos, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar o plano para você transformar conteúdo em dinheiro no seu bolso. Mas bom, antes da gente começar, eu sei muito bem que talvez essa daqui não seja a sua primeira aula gratuita. E muitas das vezes você já foi nessa aula e no final você teve uma sensação de que perdeu tempo, uma sensação de que encheu a sua cabeça de teoria, encheu a sua cabeça de coisas, mas na hora de você aplicar, você não conseguiu. E eu quero te tranquilizar, porque talvez a culpa não seja sua. Talvez ninguém até hoje conseguiu te entregar um método simples e aplicável. Então, nessa aula aqui, eu vou te poupar de enrolação, tá? Essa aula aqui vai ser rápida, objetiva e muito direto ao ponto. Eu não tô aqui para te contar teoria, para te dizer o que é o marketing de conteúdo e muito menos te entregar fórmulas mágicas. O que eu vou te entregar aqui são estratégias práticas, comprovadas para você destravar as suas vendas através do conteúdo, mas de uma forma simples e eficaz. Mas ó, o mais importante que você vai entender aqui é como transformar o seu conteúdo em uma máquina de atrair clientes e aumentar o seu faturamento. Tudo isso sem depender de técnicas complicadas, tá? Então, vamos lá. Para quem que é essa aula aqui? Se você vende serviços de uma maneira geral, se você é social media, se você é arquiteta, se você é dentista, nutricionista, se você vende serviços, você vai se beneficiar. E o objetivo aqui dessa aula, como eu falei para vocês, eu quero reforçar, é te ensinar a produzir um conteúdo que é capaz de dobrar o faturamento que você tem hoje. Pega o teu faturamento, você está com esse número, a gente vai dobrar. Tudo isso de forma muito simples, através do conteúdo. Bom, falando em faturamento, se você ainda não fatura 10 mil, eu vou te fazer chegar lá. E eu tô dizendo isso porque 10 mil reais é o mínimo que você precisa faturar. Eu lembro que assim que eu comecei, eu falava assim, nossa, quando eu faturar 10 mil, eu vou estar rica, e lá. Nossa, mas eu não tinha a mínima noção do poder que é uma profissional que está ativa dentro das redes sociais. Muito diferente de uma profissional que não está. E quando eu falo de 10 mil reais, que ele é o mínimo, é porque você, profissional, você já dedicou muito tempo da tua vida adquirindo conhecimento. A profissional excelente que você é, com a técnica que você tem hoje, com todo o conhecimento, com toda a bagagem, foi vinda de muito investimento de tempo, o tempo que você se dedicou para os seus estudos para estar lá, para muitas das vezes abdicar de momentos com os amigos, com a família, e o investimento financeiro. Você já anotou na ponta do lápis o tanto de dinheiro que você já investiu para ser a profissional que você é hoje? Então vamos combinar uma coisa aqui. 10 mil é o mínimo. E eu tô dizendo isso porque eu perguntei para vocês. Eu perguntei quanto que vocês estão ganhando e eu fiquei apavorada, assustada, o tanto de profissional com muita técnica, com conhecimento assim, fora da curva, que está ganhando 5 mil reais. Isso é inadmissível. Mas, ó, se você tá aqui e você já fatura 30 mil e empacou nesse número, estagnou, você não consegue mais sair dali, a gente vai quebrar a próxima barreira. E eu te digo isso porque isso aconteceu com a minha aluna Isis. Ela chegou aqui e me contou o seguinte, me deu um panorama ali do seu cenário atual. Hoje estamos em 30 mil e a nossa meta é chegar a 50, 60 mil. Começamos a aplicar algumas estratégias no perfil dela e aí depois ela veio me contar. Gostaria de agradecer as suas dicas na consultoria e dizer que após elas, a gente conseguiu aumentar e bater a meta inicial de 50k. Eu tô aqui para te mostrar que é possível, porque às vezes a visão de quem está atrás da montanha e de quem está no topo, essa pessoa aqui não consegue visualizar, não consegue enxergar o quanto que isso é verdadeiramente possível.
Outra pessoa foi a Laura. A Laura, ela não tem nem 1 ano praticamente de formada, ela se formou agora e ela já fatura 50k no mês. E ela tá com uma crescente absurda dentro das redes sociais. Nossa, é tão lindo de ver, porque eu sei que talvez você aí que se formou há pouco tempo ainda fica com aquele dedo de não, eu preciso mais investir no não sei o que, eu não posso ainda falar, eu tenho que ir com calma, porque essa coisa de você ter medo de ir, de investir, de estar nas redes sociais. E eu tô te mostrando o caso da Laura para te provar o quanto que é muito possível. Ela já fatura bem, ela já tá com reconhecimento. Imagina se ela não tivesse nas redes sociais só porque ela se formou tem pouco tempo. É claro que investir em mais conhecimento, em mais coisas técnicas da sua área é extremamente importante. Mas quando você escolhe não estar nas redes sociais só por conta disso, você está deixando de construir o seu nome. Você está deixando de faturar mais. Imagina se a Laura hoje tivesse decidido não estar nas redes sociais porque ela precisa esperar. Olha só, ela não estaria faturando 50 mil no mês. E talvez você não acredite nisso, no que eu tô te falando aqui agora, porque você posta, 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 mas você não recebe mensagens. Você perde um tempão criando conteúdo, mas o seu faturamento, ele continua o mesmo. Você sempre depende de promoção, você sempre depende de amigos. E o que eu quero te trazer aqui é que para você alcançar esse faturamento maior, para você alcançar isso, não tem nada a ver com postar todos os dias. Você não precisa. Eu não vou te falar aqui para você, poste todos os dias a partir de agora, 2 posts por dia. Eu não vou te dar uma meta arbitrária, porque isso, na tua rotina, não é sustentável a longo prazo e também não é sobre viralizar. O tanto que eu vejo de profissionais que têm números muito altos e um faturamento baixo, não é sobre viralizar. Viralizar é só um ponto. A gente está falando aqui de conteúdo que vende. Eu também não vou falar de trend do momento que nasce hoje e morre amanhã. E muito menos sobre ser criativa, porque vamos combinar aqui, você não precisa ser criativa, não, você precisa ter método, você precisa saber o que e como fazer. Quando você sabe o caminho, você não precisa de criatividade. Outra coisa muito importante que eu acho que é imprescindível falar aqui é sobre se deixar de lado. Você alguma vez já deixou a sua personalidade de lado para você se encaixar em algo que alguém disse que era o certo? A gente tem essa mania de fazer isso aqui dentro das redes sociais, de construir um personagem. Só que eu posso compartilhar até uma coisa com você que aconteceu comigo, que eu também tentei me encaixar numa caixa que não me cabia. E eu percebi que quanto mais eu era eu, quanto mais eu trazia a minha personalidade, mais eu me tornava única, mais eu me posicionava de uma forma que as pessoas começavam a ver valor, a me enxergar dessa forma única. Eu tive mais credibilidade. Eu percebi que ser eu mesma era o meu ativo mais valioso. E eu também não quero aqui falar com vocês sobre arquétipos, sobre nada disso. O que você vai ver aqui é um conteúdo que realmente vai te trazer clientes, pacientes e o que diferencia um perfil que só aparece de um perfil que vende. Porque eu sei que hoje você está com uma sobrecarga mental. Você pega uma dica dali, você pega uma dica de um Reels gratuito dali, você fica salvando um monte de coisa, fica com essa sobrecarga mental que mais parece uma âncora que te puxa para baixo. Aliás, nessas dicas que você vê por aí, quem aqui já fez fotos profissionais achando que era isso que ia trazer mais clientes? A gente fala, não, agora eu vou investir no meu ensaio profissional, porque agora eu vou postar essas fotos profissionais e agora eu vou vender mais. E aí você faz, e aí você posta a foto do ensaio, e aí você fala assim, ué, cadê os clientes, cadê os pacientes? Ensaio de fotos profissionais é muito importante você ter a sua imagem pessoal muito bem alinhada, mas não é só isso. E aí, sabe o que acontece? Você fica andando em círculos com esse monte de informação. Você não vai para lugar nenhum. Você sabe a importância de postar. Você já tem essa consciência. Mas ok, eu sei que eu preciso postar, mas como? Como postar? O que postar? Porque você já tem essa consciência de que estar nas redes sociais é importante. Agora, como fazer isso?
É isso que eu quero te mostrar. Porque hoje você não está cansada do seu trabalho. Você está cansada de não ver resultado. É isso que te cansa. Quando você dá tanto da sua energia, quando você dá tanto do teu esforço, para no final das contas não ter aquilo que você esperava. Então você se frustra. No final do mês a conta não fecha, parece que a sua energia ela não combina, ela não equilibra com os resultados que você tem. Porque eu sei que você já postou, mas ainda assim depende de amigos, de promoção. Eu também sei que você ficou horas criando um post bonito com uma frase de efeito e aí ninguém mandou mensagem. E você também viu, acho que esse aqui é o que mais dói. Gente menos experiente que você vender mais só porque ela se comunica melhor. Esse aqui dói demais. Se você se viu em alguma dessas situações, o que você vai ouvir aqui nessa aula pode ser um pouquinho desconfortável, mas eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, tá? Mas isso que eu vou trazer aqui vai te mostrar o porquê que o teu conteúdo não está vendendo. O seu conteúdo ele não tem um problema de estética, de ser bonito demais ou não ser. A questão é que você posta sem um objetivo claro, você até educa, traz um monte de informação, um monte de dica, mas você não conduz a pessoa até o seu serviço, até a compra do seu serviço. Você até consegue engajar. Você posta um Reels, viraliza, um monte de número, mas você não converte. O conteúdo que você faz, ele até pode ser bonito, pode ser inteligente, pode ser muito elogiado, mas se ele não te posiciona e não gera venda, ele é só barulho na internet. E eu tô falando isso porque olha só esse perfil aqui. O que eu falei para vocês? Você educa, mas não conduz. Você posta, mas sem objetivo claro. Esse perfil aqui, você olha, ele tá um perfil bonito, ele não tá um perfil feio. Ele tem um design profissional, olha a foto profissional aí. Mas quando eu olho, fala a verdade pra mim, você aí do outro lado, que tá vendo esse perfil, você sente vontade de comprar, de se consultar com essa profissional? Olha o quanto de conteúdo, dica atrás de dica. Qual o seu tipo de fome? Você sabe fazer boas escolhas? O que é fome hedônica? Mas que raios que é fome hedônica? Eu que quero emagrecer, você acha que eu quero saber o que é isso? Dica atrás de dica, não tem personalidade. Quando eu entro aqui, quem é essa profissional? O que ela acredita? Não gera identificação. Se eu falo aqui, ó, o que é fome hedônica, ok, eu quero emagrecer. Não é isso que eu sinto, não é isso que eu quero saber. Então eu olho, eu não me identifico com nada e eu vou embora. Esse tipo de perfil aqui não vende. E olha só, eu quero te mostrar esse caso aqui, esse case de sucesso dessa mesma profissional, porque olha só, ela fazia esse tipo de conteúdo, olha a agenda dela: 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui por mês, tá? Não é por semana, não. Em janeiro, ela atendeu 0. Em fevereiro, 1. Em abril, 2. Em maio, em 30 dias, ela atendeu 4 pacientes. Olha só, em 2024, que quando ela começou a produzir conteúdo que vende de verdade, começou a implementar as estratégias do método. Janeiro 20 já aumentou o valor da consulta. Com o conteúdo certo, bem posicionada, você consegue fazer isso. Em fevereiro, 18, em março, 25, abril, 35, aumentou o valor de novo. E aí, olha só, um único conteúdo foi capaz de gerar 44 mensagens de pessoas potenciais querendo saber de consulta. E aí depois, ó, ontem teve 5 agendamentos, nunca tive essa quantidade um dia. Vamos bater 50 atendimentos esse mês. Você lembra? Aqui, ó, 0, 2, 4. Olha só como que é possível com o conteúdo certo. E aí, ó, vou mostrar essa linha do tempo aqui com vocês. Sem conteúdo que vende, ela cobrava R$ 300, tinha uma média ali de 1 a 8 pacientes. Implementando a estratégia certa, ela já aumentou o valor da consulta, foi ali mais ou menos
de uma média por mês de 20 a 50, ela aumentou de novo, isso aqui é atualmente, tá? Isso aqui é o que ela cobra hoje. Olha só como que ela começou em menos de um ano. Hoje ela tem mais de 100 pacientes no mês, tem uma fila de espera querendo se consultar com ela. E sabe o que é mais? Ela vai abrir o seu espaço, vai abrir a sua própria clínica. Tudo isso em menos de um ano. Em menos de um ano ela já estava construindo o seu espaço. Ter um método é um passo a passo que vai te levar do ponto A ao ponto B. Em maio, ela falou: ó, no segundo mês, depois das mudanças, no segundo mês dobrei meus atendimentos, no terceiro tripliquei, e agora estou deixando meu principal trabalho para me dedicar exclusivamente ao consultório. No caso aqui, ela ainda fazia uma jornada dupla com outro trabalho, mas o que ela queria mesmo era o consultório. E aí, de maio a novembro, ela: oi, como você está? Tenho novidades. Vou abrir a minha própria clínica. Olha só como é bom ver isso. Isso aqui é bom demais. Isso aqui o dinheiro realmente ele não paga. Conteúdo bom não é conteúdo bonito. É conteúdo que gera resultado e coloca dinheiro no seu bolso. Eu, Giovana, também já passei por isso, tá? Você acha que eu tô aqui agora? Não, aqui, ó, já passei por isso, tá? Eu também não conseguia cobrar um valor justo, mas essa daqui, eu acho que era a que mais me doía. Eu não sabia mostrar o quanto que meu trabalho era bom. Eu falava assim, cara, eu sou boa, eu sou uma profissional boa, eu entrego um bom trabalho. Olha só os resultados que eu gero. Eu não tô sabendo mostrar isso. O mundo não sabe. As pessoas não sabem. O que adianta só eu saber? Isso para mim era uma parte que me doía demais. Eu não conseguia captar cliente. Eu criava um Frankenstein de dicas aleatórias, ficava rolando o feed o dia inteiro, aí pegava, salvava o Reels de um, salvava o Reels de outro, compilava um Frankenstein de dicas aleatórias que não me levavam a lugar algum. E aí, sabe o que eu sentia? Frustração. Essa daí podia ser assim, ó, a palavra da minha vida. O tanto que eu vivia frustrada não estava escrito. Olha só como que eu era antes. Olha o tipo de design que eu fazia, o conteúdo frufru que eu tanto falo pra você, esse design frufru aqui, ó. Por que que as suas caixinhas de perguntas não dão certo? Olha, vocês não têm noção do que foi encaixar essas imagens aqui, o tanto de tempo que eu perdi só pra ficar bonitinho, essas caixinhas aqui atrás. Eu perdia tempo, eu rodava em círculos. Eu sentia que eu não passava a autoridade, o meu faturamento não aumentava, eu dependia do boca a boca. E sabe por que que isso tudo aqui, ó, esses designs aqui, esse tipo de conteúdo não funciona mais, esse design panfleto, esse conteúdo Google, porque hoje a gente está vivendo uma sofisticação no digital. O público está mais exigente, o algoritmo mudou. E quando eu falo de algoritmo, não estou falando de hackzinho, não, tá? Eu estou falando de algo muito mais profundo, principalmente de comportamento humano. Hoje em dia as pessoas estão muito cansadas. Isso aqui, ó, esse tipo de design parece uma propaganda, parece um panfleto. E o que que a gente faz com propaganda? A gente sai. Se você está sentado vendo, sei lá, um BBB da vida, quando entra a propaganda, você sai, você vai no banheiro, você pega o telefone, você desperta. Isso aqui não consegue chamar a sua atenção. Se hoje eu cheguei, se eu sair desse tipo de conteúdo aqui, que devia ter no máximo 5 curtidas, e cheguei nesse resultado aqui, porque é esse resultado que eu tenho hoje, números muito bons, foi porque eu investi no meu conhecimento. Quando a gente investe em conhecimento, a gente tem domínio. Quando a gente tem domínio, meu amor, a gente sabe o que e como fazer, a gente sabe se posicionar, a gente tem uma direção. Conhecimento é algo que, assim, é um atalho. Conhecimento ninguém te tira. Conhecimento te deixa passos na frente. E se eu tô aqui hoje foi porque eu investi muito no meu conhecimento. Ah, agora eu quero te fazer uma pergunta. Para quebrar aqui o nosso gelo, para quebrar aqui a aula um pouquinho. Eu quero saber, eu adoro pizza, mas eu quero saber de você, qual foi a melhor pizza que você já comeu? Eu tenho aqui o meu veredito sobre a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Você tem aí o seu também. Mas você sabia que a pizza mais conhecida e a que fatura mais é a Domino's?
Gente, fala sério, a Domino's não é a melhor pizza do mundo. Por que que a Domino's é a que mais fatura e a que é conhecida, assim, no mundo inteiro? Posicionamento. Ela tá nas redes sociais, ela não tá atrás das cortinas. Ela construiu o nome dela. Olha a potência que é estar bem nas redes sociais. Eu mostrei o resultado ali para vocês antes, que foi esse daqui, mas para mim, o que vale hoje é isso daqui, ó. Hoje eu tenho esse tipo de mensagem que eu recebo, ó. Oi, me manda seu Pix. Ah, eu me inscrevi, quero muito participar, preciso de um caixa rápido para sua consultoria. Eu quero fechar com você. Quando podemos marcar? Como funciona o seu trabalho? É uma consultoria? Sou nutricionista. Eu gero desejo, as pessoas desejam o meu serviço. As pessoas chegam no WhatsApp, chegam no direct prontas para comprar. Sabe por quê? Porque eu consigo fazer isso através do meu conteúdo, através do meu perfil. Esse é o papel do conteúdo. É ele que precisa trabalhar por você 24 horas por 7 dias na semana. Não é o contrário. O conteúdo ele te serve. E se isso daqui não tá acontecendo hoje, tem algo de errado. Você precisa fazer alguma coisa, porque não tá certo. O conteúdo, esse é o papel dele, de gerar isso daqui. Hoje eu consigo falar o meu valor e as pessoas pagam sem hesitar, sem ficar pedindo desconto. E quando eu falo de um bom posicionamento, olha só o que ele é capaz de fazer. Essa daqui é uma aluna minha que é nutricionista e olha o que ela mandou. Fiz minha primeira venda de 3K, chama na autoridade. Diriam que é impossível uma nutricionista vender 3 mil reais. Olha como que é possível. Sabe por que que isso aconteceu com ela? Porque ela está aplicando um método. Ela está aplicando as estratégias certas. É inevitável. É a consequência. Tudo que a gente comunica dentro do nosso conteúdo, dentro do nosso perfil, ou vai te acrescentar ou vai te depreciar. E agora eu quero te perguntar: o que que poderia acontecer se você tomasse a decisão de mudar? A Ellen, por exemplo, ela tomou a decisão de mudar. E olha só o que aconteceu. Eu tomei a decisão de mudar. E sabe o que aconteceu? Eu saí de um lugar que eu ganhava pouco. Aqui eu trabalhava de segunda a sexta e ganhava 2 mil reais. Eu não era reconhecida, eu tinha que cumprir a carga horária imposta e eu sabia que eu não ia ganhar muito além disso. Eu poderia até ter uma promoção, mas eu ia ficar ali sempre naquela mesma coisa, né? Sempre naquela mesmice. Eu tinha um teto, eu tinha um limite, eu não poderia ir além. Por mais que eu fosse muito boa e por mais que eu gerasse resultados extraordinários. Sabe o que eu comecei a viver? Quando eu decidi mudar? Porque quando a gente decide produzir conteúdo, quando a gente decide algo na nossa vida, a gente não tá falando só, por exemplo, do conteúdo. Eu tô falando de outras coisas. E olha só, eu hoje tenho poder de escolha. Eu tenho desfrute. Eu tenho poder de decidir. Eu sou dona da minha própria agenda. Eu tenho poder de escolha, por exemplo, de hoje falar, sentar no restaurante e escolher o prato que eu quero comer, porque eu, sinceramente, eu não quero comer o que dá. Eu não quero viajar para onde dá. Eu quero viajar para um lugar extraordinário. Eu quero sentar numa mesa e pedir o melhor prato, o prato que eu quero. Eu já sentei numa mesa e eu não comi, porque eu não tinha dinheiro. E hoje eu tenho esse desfrute, eu tenho esse poder de escolha de poder sentar e pedir o prato que eu quero, independente do preço. Hoje eu faturo muito bem, eu sou muito mais reconhecida, eu sou dona da minha própria agenda. Só que quando eu ainda não tinha decidido mudar, porque como eu falei para vocês, quando a gente decide algo, a gente não tá só por esse algo. Esse algo ele impacta em vários âmbitos na nossa vida. E um que me impactou muito antes de eu realmente decidir que eu ia fazer acontecer, foi que eu fiquei 3 anos sem ver minha família. Você já ficou sem ver a sua família? Parecia, é engraçado, porque parecia que elas não existiam mais, não eram mais palpáveis. A gente era muito unida. E eu fiquei 3 anos sem ver a minha família. Doía demais, demais, demais. Porque sabe qual é a verdade? Se nada mudar, você vai continuar dependendo de indicação.
Se nada mudar, você vai continuar ganhando pouco. Se nada mudar, você vai continuar perdendo tempo. Você vai continuar sem saber aonde você está errando. Hoje, provavelmente, você tá assim, tá, meu Deus, eu tô fazendo muita coisa, mas cadê? Eu não sei aonde eu tô errando, aonde que tá meu erro. Eu preciso identificar. E quando você decide alguma coisa, não pense que você vai estar parado, não. Porque quando você tá no mar, a correnteza ela te leva. O mundo não vai parar por você. O seu concorrente vai continuar vendendo. Você não tá parada, você não tá estagnada, você tá ficando para trás quando você decide não fazer nada. Hoje, vocês sabem muito bem, vocês me acompanharam nesse tour, que hoje eu vim visitar a minha família. E isso só foi possível porque eu comecei a produzir conteúdo de maneira estratégica. Tudo isso porque eu comecei a aprender a como me posicionar. Consequentemente, eu faturei mais e hoje eu tenho esse poder Tava de seguindo escolher. recortes E aleatórios de hoje eu vários tô profissionais junto com a sobre minha marketing família. digital. Tudo isso Que pra coisa aumentar o meu engajamento boa! no Instagram. Tô tão Mas no final eu não feliz. ia E pra aí caminho você vai nenhum, me porque falar, não ah, tinha estratégia. Eu Giovana, tava fazendo só coisas filho de aleatórias rico e que recortes de consegue estratégias. isso. Então no final eu só Eu me não sou cansava filha muito, de ficava rico. exausta E eu e consegui? não tinha um Como bom que você não resultado. Já no consegue? primeiro post que a gente fez Como juntas, que eu saí de você não 0 comentários consegue? nas minhas publicações pra Conteúdo 90. é o Tudo isso, a melhor conversão de caminho. E venda do olha meu só o conteúdo depoimento para as da vendas Ellen, que foi aconteceu de aquela uma forma aluna que eu muito mostrei mais para fácil. vocês. Então eu consegui Nutricionista aumentar que o em meu uma valor de só consulta, né, no meu venda trabalho. E ainda faturou assim, sabe o 3 que mil é você reais. aumentar o valor e ninguém questionar? Sério, a pessoa só fala, tá, pega meu dinheiro e me ajuda. Ter conhecido a Gi assim que eu me formei, há 5 anos atrás. Coisa que eu fiquei anos e anos patinando sem sair do lugar. Em meses eu evoluí horrores com ela. Em questão de faturamento. E agora eu te pergunto, conhecer essas estratégias por trás desses resultados aqui, para você conseguir também ter esse tipo de resultado no teu negócio, faria diferença para você? Faria diferença ter acesso a essas estratégias, a esse método para que você possa aplicar no teu perfil? É isso daqui que vai acontecer. Tivemos mais 3 agendamentos hoje, um post, uma venda. Hoje 4 pessoas novas me chamaram para saber de consultas depois desse post. Hoje teve 12 mensagens, 7 agendamentos. Eita, a conversão tá boa. É isso aqui, esse é o papel do conteúdo. É isso aqui que vai acontecer quando você começar a aplicar o método. Quero entender com você, porque assim, eu quero saber qual é o tipo de profissional que você é, porque dentro das redes sociais só existem 2 tipos. A tipo 1, que não gera desejo, que os clientes vivem pedindo desconto, que não é autoridade, e a tipo 2, que é aquela que gera desejo, cobra o valor que merece e é reconhecida. Vamos descobrir quem que é você? Ah, você está preparada? Vamos lá. A profissional tipo 1, que é essa daqui, a sofrida, ela não conscientiza. Ela entrega um monte de informação, mas ela não conscientiza o público da importância do serviço dela. E quem não é consciente, quem não sabe que precisa daquilo, quem não entende o problema que tem, que existe uma solução, não vai comprar. Segundo, antes e depois soltos, aqueles aleatórios que você fala, você bota numa imagem, assim, uma moldura de antes e depois fala, olha só que resultado incrível. Ok, mas cadê o contexto? Porque eu preciso me identificar com aquilo. E aí o que acontece quando você faz esse tipo de conteúdo é que você despotencializa um resultado incrível que poderia te gerar muitos frutos, mas é despotencializado só pelo fato de você não saber como mostrar isso da melhor forma possível. Terceira coisa, conteúdos que não levam para lugar algum. Você vai, posta um monte de dica e fala: e aí, gostou? Gostei, curti, mas tá. Você precisa levar as pessoas para algum lugar. Você precisa, o conteúdo, ele precisa ser um fio condutor para o seu serviço. Você precisa desse início, meio e fim, dessa moral da história, que é onde você vai levar a pessoa para onde você quer. Mas hoje você só traz um conteúdo de início, meio e acabou. A pessoa ela não chega a lugar algum.
Quarto, frases de impacto. Eu adoro essa que vocês falam assim, olha que resultado incrível. Esse é o poder da harmonização facial. Frases tão lindas, mas que também não vão gerar nenhum resultado, porque não é isso que faz as pessoas se identificarem, não é isso que gera desejo, não é uma frase bonita que eu, como paciente e cliente, vou olhar para aquilo e vou falar: olha, preciso comprar o serviço dela. Aquele tipo de conteúdo que você fica falando com profissionais, aí você faz um monte de meme, fala um monte de coisa que só profissionais vão se identificar. Esse daqui é assim, ó, olha só isso. No Instagram, em viagens, nas redes sociais, e nutricionista é caro. Isso tudo como se fosse a paciente falando. Você acha que a paciente vai gostar de ver um conteúdo assim? Você acha que a paciente vai comprar de você porque você postou isso daqui? Esse daqui também tenebroso, né? Que é aqueles memes que você bota. Se for para jogar algo na minha cara, que seja ácido hialurônico, por favor. Sem botox agendado, com botox agendado. Esses memes aqui que assim, ok, o que estão me dizendo? Por que eu deveria fazer, então, um procedimento com essa pessoa? Porque joga ácido hialurônico na minha cara, por favor. Esse tipo de conteúdo aqui não é o tipo de conteúdo que vai te deixar rica. E aí costuma ficar mais ou menos assim, ó. O nutricionista vai lá e posta: alimentos ricos em fibras para o intestino funcionar melhor. Ok, mas para quem que é esse conteúdo? É para chamar atenção? É para educar? É para vender consulta? Porque o que você precisa fazer é a jornada. Lembra que eu falei? Levar as pessoas para algum lugar? Mesma coisa, ó, harmonização. Você sabia que a toxina também previne rugas? Ok, tá gerando informação, tá me dando dica, mas não tá gerando desejo, muito menos conduzindo para alguma ação. Ou quando o dentista posta: escove os dentes por 2 minutos, 3 vezes ao dia. Isso aqui é educação, isso aqui é conteúdo Google. Não posiciona você, não posiciona a clínica e não posiciona você como autoridade. Você precisa entender uma única coisa. Você não vende fibra, toxina, serviço, dieta, escova de dente, gerenciamento de redes sociais. Você não vende nada disso. O que você vende é a transformação. Mas se o seu conteúdo ainda fala como se fosse um encarte, como se fosse um Google, é aí que você não vende. Aqui está o teu problema. Você não tem um problema de público. Você tem um conteúdo que não educa, não emociona e não direciona. Ou seja, o problema não é o teu público, não é porque você precisa alcançar o público high ticket, porque vamos combinar, não existe público high ticket, existe venda high ticket. Porque a partir do momento que a pessoa tem consciência de que precisa daquilo, ela não dorme em paz nunca mais até conseguir. Ela vai dar um jeito, mas ela vai comprar de você. O que você tem hoje é um conteúdo sem direção. É um conteúdo que não vende. Ponto. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que existe uma nova forma de criar conteúdo. E esse método do conteúdo que vende não é sobre fazer todos os seus posts viralizarem, não é sobre fazer conteúdos elaborados demais, postar sem parar, achando que quantidade é tudo, explicar tudo de graça, ficar entregando um monte de conteúdo lá, um monte de dica, mas não saber gerar desejo. O método de conteúdo que vende é sobre criar posts estratégicos que atraem clientes, construir uma audiência que confia em você, porque quem confia em você compra de você, e transformar seguidores em compradores sem precisar forçar a venda, sem precisar ficar postando lá agenda aberta, clica aqui, sem precisar ficar sendo chata. Você não precisa ser chato para vender. Eu vou te revelar aqui, inclusive, algo assim, ó, muito mais inteligente que já vai te gerar resultado. Olha só, vamos entender aqui. Vamos responder essas perguntas. Quem que é a tua audiência hoje? Quem você quer atrair a partir de agora? Quais são os medos, desejos e dúvidas dessa pessoa? Hoje, se essa pessoa entrar no seu Instagram hoje, ela entende claramente o que você vende e qual é a transformação que você pode gerar na vida dela? Se ela entrar no seu perfil hoje, o seu conteúdo tá confundindo a cabeça dela
ou está ajudando ela a construir um raciocínio de que é muito importante ter o seu serviço? Tá muito claro lá dentro o que você faz, como faz, para quem faz. Hoje eu sei que você, mais do que ninguém, conhece a tua audiência na palma da mão. Você sabe tudo sobre ela, você tá com ela diariamente. Você sabe do início ao fim, de cor e salteado, né, que falam. Você sabe quem é, mas o problema é que o ouro tá nas suas mãos, porque você tem esse domínio, mas você não tá sabendo como usar isso dentro do seu perfil. E é isso que eu quero te mostrar. Eu vou te mostrar como usar desse ouro, assim como eu já mostrei para outras profissionais. Olha só o caso da Juliana, que não só aumentou o engajamento dela, porque aqui a gente tem um conteúdo que diz nada com nada, e aqui a gente tem um conteúdo que impacta. Olha só como que o resultado é diferente. Mas sabe o que é ainda melhor? Ela me mandou o seguinte, ó: o meu negócio não para de crescer. Eu consigo entender hoje o que dizem sobre virar autoridade nas redes sociais, porque os olhos dos meus próprios pacientes mudaram. Conversão, números mudou completamente. A Ju era uma pessoa que a rede dela ainda não via ela como autoridade, até mesmo a rede mais próxima ali não via ela como autoridade. Então, com uma nova presença, ela conseguiu virar essa autoridade. E não só atrair mais pacientes, mas vender mais, aumentar o ticket médio para quem já estava com ela, para quem já ia até a clínica dela. As pessoas chegavam e falavam: não sei o que eu quero fazer, me analisa, eu estou nas suas mãos. Olha só o poder que um posicionamento dentro das redes sociais faz com os próprios olhos de pacientes, de clientes que vão até você e que te acompanham. O conteúdo que vende, ele não é aquele que te faz perder horas. O conteúdo que vende não é aquele que tem muita mirabolância, que demora muito, que tem vários cortes e transições e lá, lá, lá. Não é sobre isso. Hoje, se o seu perfil não tem esses 4 elementos que eu vou te mostrar agora, dificilmente ele vai vender. Esses 4 elementos são conscientizar, quebrar objeções, gerar desejo e gerar conexão. Se o seu perfil hoje não tem esses 4 elementos aqui, dificilmente você vai conseguir aumentar o seu faturamento. O que te faz perder horas hoje tentando fazer alguma coisa é não saber. Não saber como fazer isso, o que postar, como postar, não ter esses 4 elementos aqui. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Um convite para você sair desse ciclo de frustração e entrar numa realidade nova, uma realidade diferente. Dentro dessa realidade, você não vai mais perder tempo quebrando a cabeça aí sobre o que postar. Você não vai se ancorar em criatividade, porque a verdade é que você não precisa. O seu conteúdo, ele não vai ser só bonito, não. Ele vai vender. As pessoas vão chegar até você porque o seu conteúdo faz esse trabalho. As pessoas vão chegar até você e vão pagar o seu valor sem hesitar. Você vai começar a atrair clientes de verdade sem ficar dependendo só de amigo. E sabe o que é mais delicioso nessa nova realidade? Você vai deixar de ouvir: tá caro, tem desconto? Ah, vou pensar. E você vai passar a ouvir isso aqui, ó: quero fechar, me manda o Pix, pode agendar. Essa daqui vai ser a sua nova realidade. Porque a única coisa que separa, que diferencia um perfil que atrai clientes e um perfil que só recebe curtidas, e muitas das vezes nem isso, é um método estratégico de criação de conteúdo. E por isso eu criei o Conteúdo que Vende, um lugar com todas as estratégias que eu aplico para mim e para as minhas clientes. Todos esses cases que eu mostrei para vocês, vocês vão ter acesso tintim por tintim do que foi feito dentro desses perfis, quais foram as estratégias, o que elas fizeram, o que eu fiz para ter esse resultado. Aqui dentro do Conteúdo que Vende, você vai ter acesso. E eu vou literalmente pegar na sua mão e te ajudar. Porque eu já fiz assim tantos, mas tantos cursinhos que não me entregavam absolutamente nada, que a coisa principal que eu cuidei dos mínimos detalhes foi entregar algo que fosse aplicável, simples,
prático e que funciona. Quando eu montei, foi pensando em todos os pontos que as pessoas, que as profissionais, que vocês pecam, que eu também já pequei. E eu trouxe tintim por tintim do que e como fazer. E olha só o depoimento já de algumas alunas que fizeram parte da primeira turma. E se eu te disser que eu mal comecei a colocar em prática, eu fechei meu primeiro contrato hoje. Estou encantada com o curso, aplicando cada etapa. Me deu muita ideia de post, já estou assistindo o curso, minha cabeça está explodindo. Meu Deus! Mas, ó, esse comentário aqui me chamou muito a atenção. Olha só o que ela falou. Nem estamos em consultoria, uma aluna do treinamento falou isso, mas eu me senti muito mais acolhido comparado a outros momentos que investi o que eu tinha em empresas que nem tiveram consideração. Eu também já passei por isso. E é por isso que eu me preocupei em realmente fazer algo que vai transformar a vida de cada aluna que entrar ali dentro. Porque eu sei que hoje você talvez esteja insegura. É normal, mas eu quero te mostrar que você está num lugar diferente. E a pergunta é: quanto que você pagaria se você tivesse certeza de que em dezembro você estaria vivendo essa nova realidade? Porque assim, valor e preço são coisas diferentes. O que você está abrindo mão quando você decide não entrar? Olha só essa mensagem de uma aluna. Essa semana tenho 15 pacientes agendados. Acho que foi quase o número de pacientes que atendi mês passado. Tá aumentando. Vou fazer uma conta de padaria aqui, colocando no baixo, que ela cobra aí R$ 300 na consulta dela. Vezes 15, R$ 4.500 em uma semana, que dirá no mês inteiro. Então, eu poderia aqui facilmente cobrar R$ 2.000, porque se em uma semana ela conseguiu 4.500, eu poderia facilmente cobrar R$ 2.000, até porque a minha consultoria não chega nem aos pés desse valor. Mas eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque esse ano eu decidi que mais profissionais pudessem ter acesso a esse método, para que eu conseguisse transformar a vida de profissionais que talvez hoje não tenham ainda esse investimento de R$ 2.000. Então, eu tomei uma decisão. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a essa transformação. Antes de eu te falar o valor oficial, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Se você tivesse a pé hoje, precisasse chegar muito rápido, muito pontual no lugar, não poderia se atrasar, você pagaria R$ 50 no Uber? Se você fosse andando, levaria 1 hora para chegar. Se você fosse de Uber, você demoraria 5 minutos. Eu compraria, fala sério. O que você está comprando aqui é tempo. Eu já errei por você, eu já testei, eu já validei. Você vai cortar um caminho. O que você está comprando aqui é tempo. Acessar um método é como pegar atalhos para que você chegue mais rápido no seu objetivo. Porque vamos combinar, um profissional que não sabe vender perde quantas vendas por mês? 5, 10? Se cada cliente valesse R$ 500, isso já é um prejuízo de R$ 5.000. Agora vamos voltar ao investimento para ter acesso a isso. Como eu falei, eu poderia cobrar R$ 2.000. Aí você me diria: ah, tudo bem, Giovana, então o valor justo seria R$ 997. Esse daqui seria um valor justo. Só que eu não vou cobrar R$ 997. Eu realmente estou dedicada a isso. Eu estou dedicada a que mais pessoas tenham acesso a isso. E por isso, o valor que será investido será de apenas R$ 51,40 por mês. A gente falou de pizza aqui, e R$ 51,40 não é nenhuma pizza por mês. Então, é esse valor que você precisa investir para que você consiga ter um conteúdo estratégico, um conteúdo que vende e ter muito sucesso no seu negócio. E agora a parte boa. As 10 primeiras que entrarem assim que a gente soltar o link vai ganhar a nossa caneca CPF CNPJ. A caneca assim, mais amada, mais requisitada do Instagram. As 10 primeiras vão ganhar. A questão aqui agora é você decidir
se você vai aproveitar agora ou se você vai continuar aí tentando vender no escuro. Porque, vamos combinar, esse investimento que você vai fazer aqui agora vai ser troco, não vai ser nada perto do retorno que você pode ter. Bom, eu espero que você tenha tido muito proveito dessa aula aqui. E se você agora quer dar um próximo passo, eu vou te convidar a clicar no link aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora. O acesso ele é imediato. Você comprou, você imediatamente vai ter acesso. Deixa eu abrir o treinamento aqui com você. Primeiro, assim que você entrar, você já vai ter os primeiros passos para você organizar a casa. Os primeiros passos para você entender a como ter um perfil estratégico, a como montar a sua estratégia de conteúdo. Então, esse aqui vai ser os primeiros e mais importantes passos. Depois, a gente vai para o módulo de carrossel. Lá você vai entender a como criar posts que conectam e que vendem sem parecer ser venda. Eu falei já que o carrossel é a nova moeda da atenção. Ninguém mais posta só fotinho bonita. Agora as pessoas postam carrossel. E é lá que você vai aprender a construir comunidade, gerar conexão. E aqui eu te mostro tintim por tintim de como fazer cada coisa. E para ficar ainda melhor, trago exemplos práticos, exemplos de conteúdo para você visualizar junto comigo e entender visualmente o que aconteceu naquele conteúdo ali, para que você consiga também aplicar no seu. Como eu falei, eu me preocupo muito em ser algo que você vai conseguir colocar na prática. E mais do que isso, você vai também aprender a como usar o chat GPT para ser um mecanismo assim de otimização na sua produção de conteúdo. Então aqui eu vou te ensinar tintim por tintim de como fazer isso. E além disso, você também vai aprender a como fazer automação em conteúdo. Isso daqui é uma estratégia muito boa. Automação em conteúdo é quando você consegue fazer de forma automática o envio no direct da pessoa. E assim, vou falar a verdade aqui para você, tá? Se hoje você jogar no YouTube, a automação, você vai aprender a apertar os botões lá. Mas o que eu vou te ensinar não é só apertar os botões, é entender o que você vai trazer ali no direct, como você vai fazer aquela estratégia para que você consiga gerar um pico de vendas no seu negócio. E além disso, você vai ter acesso também a materiais complementares, ganchos, ideias de conteúdo, ideias de título, como encontrar pontos da sua história para você transmitir dentro do seu conteúdo. Então, isso daqui é um facilitador na hora de você entrar ali na produção do seu conteúdo, porque eu não quero que seja algo que te tome tempo. Eu quero que você ganhe tempo acessando tudo isso aqui. E é claro que eu também vou falar sobre design, porque eu sei o tanto que vocês perdem tempo fazendo um design que no final das contas não fica visualmente bonito. E como o visual ele é muito importante, eu te mostro aqui de uma forma muito simples como fazer um design que fica bonito, profissional, sem mirabolância. E o nosso módulo queridinho do Reels. Aqui dentro desse módulo, você vai ter acesso a como criar roteiros persuasivos que prendem a atenção nos primeiros segundos, os formatos já validados que geraram muita visualização e engajamento para você pegar e testar. E, é claro, como vender através do Reels sem parecer forçado. Eu duvido que alguém vai te entregar um método mais prático e eficiente que esse aqui. E aí, para fechar com chave de ouro, como eu me comprometi em trazer algo que realmente fosse mudar o rumo das profissionais que entrassem aqui, eu trouxe um módulo de bônus, onde eu vou falar sobre estratégias que vão além do conteúdo, mas que no final importa demais quando o assunto é faturamento. Vou trazer também uma ferramenta escondida dentro do seu Instagram, que é assim, maravilhosa, que é uma ferramenta muito boa para você atrair seguidores qualificados. E mais, vou também fazer análises pontuais dos perfis das alunas que estão aqui. E é isso, eu espero que você tome essa decisão, porque você será muito, mas muito bem-vinda.